Estamos de volta aqui, como essa canção diz para nós. Estamos nós aqui para te adorar. Estamos nós aqui reunidos para glorificar a esse Deus maravilhoso. Que bom que você está aqui, que bom que você está nos assistindo aí através da live. E nós estamos no ano da restauração. Este é o ano de restaurarmos tudo aquilo, do Senhor restaurar tudo aquilo que muitas das vezes, no andar das nossas vidas, no decorrer dos anos, no passar do tempo, algumas coisas foram perdidas, algumas coisas foram quebradas, algumas coisas escangalharam, estragaram, mas esse é o tempo da restauração do Senhor em nossas vidas. E aí o nosso tema dessa noite está ali. O que Deus espera de nós neste ano da restauração? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós como igreja de Nova Vida aqui no bairro de Jardim Catarina? Nós vamos trabalhar hoje um texto que está no livro de Romanos. Queria que você abrisse sua Bíblia. Romanos, capítulo 8. E aí, como eu tenho escrito o aplicativo esses dias, e aí toda vez que eu estou escrevendo um comentário, sempre vem uma ideia de uma mensagem. E aí quando eu estava escrevendo e comentando o capítulo 8, que é um capítulo muito rico, a respeito da justificação, a respeito da redenção que o Senhor Jesus fez pelas nossas vidas, de como o Senhor apagou todo o nosso pecado, aniquilou o nosso pecado, como Ele acabou com toda a condenação que havia sobre nossas vidas. E nós vamos, nesta noite, trabalharmos juntos esse texto aqui. O que Deus espera de nós neste ano da restauração? Se tiver alguém perto de você aí do seu lado, pergunta para a pessoa, o que Deus espera de você neste ano, meu irmão? O que você acha que Deus espera de você? Nós temos 7 pontos aqui, sobre o que Deus espera de nós, baseado no texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 39. Temos aqui 11 versículos, mas temos 7 pontos aqui para nós vermos o que Deus quer de nós nesse tempo. Então nós vamos orar. E aí eu queria que você orasse no sentido seguinte, que o Espírito Santo te guiasse a toda a verdade nesta noite. Porque essa é uma das tarefas do Espírito Santo, uma da missão do Espírito Santo é nos guiar a toda verdade. Então, que o Espírito Santo fizesse nesta noite exatamente isso, que Ele te guiasse a toda verdade e revelasse no seu coração aquilo que você precisa entender que Deus quer de você neste ano da restauração. O que Deus quer te ensinar neste ano da restauração e o que você, como servo, precisa aprender neste ano da restauração para que a sua vida, para que a sua casa, para que a sua família seja plenamente restaurada. Vamos orar ao Senhor? Querido e amado Deus, nós oramos ao Senhor, entregando ao Senhor as nossas vidas, tudo aquilo que temos e somos, consagramos somente a Ti, porque nos céus e na terra não reconhecemos outro Deus além de Ti. Guia-nos na vereda da justiça por amor do Teu nome. Leva-nos à verdade do Senhor nesta noite, revelando a nós o Teu querer e o Teu realizar, sabendo que o Senhor move todas as coisas, porque nós sabemos que tudo é possível àquele que crê, e nós cremos que o Senhor é o Deus vivo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Então estamos aí no texto de Romanos, capítulo 8, e aí a pergunta é, o que Deus espera de nós no ano da restauração? E aí eu queria que você perguntasse, o que Deus espera de mim? Quando nós falamos nós generalizamos. E quando nós generalizamos, é um perigo muito grande, que aí a pessoa pode meio que se eximir.
O coletivo, muitas vezes, a pessoa se exime. Está falando comigo, mas não está falando comigo. Não é bem comigo, não. Isso aí é para o outro. Então, vamos dizer o seguinte. O que Deus espera de mim. Vamos falar todos juntos? O que Deus espera de mim neste ano da restauração. Agora é pessoal, gente. Eu não vou falar mal da sua vida, nem vou falar nada para prejudicar a sua vida, não. Mas agora é pessoal, porque a gente vai tratar como indivíduos. Amém? Então, o que Deus espera de mim neste ano da restauração? A primeira coisa é uma coisa fundamental para todo crente. Se o crente não entender isso aqui, ele não consegue entender mais nada que a Bíblia tem. A primeira coisa que nós precisamos entender que Deus espera de nós no ano da restauração, que acreditemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Se você não entender isso, você não consegue entender mais nada que a Bíblia tem. Isso é um fato. Isso aqui é um pré-requisito para você entender todas as demais coisas. Se você achar que Deus não está no controle de todas as coisas, então as outras coisas não funcionam. A partir disso, com essa base, nós conseguimos entender o que Deus espera de nós. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo da sua potente mão. Então vamos repetir junto? Deus está no controle de todas as coisas. Paulo escreve aí, versículo 28 diz assim. É versão RA, por favor, Guilherme. Isso. Não, RA, não. Nova tradução na linguagem de hoje, por favor. Isso. Obrigado. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Vamos entender algumas coisas aqui. Ele diz ali que sabemos que todas, não são só as boas, não. Não são só aquelas que nos favorecem, aquelas que nos fazem crescer e avançar. Ele está dizendo que todas as coisas. E pastor, perdi um dinheiro. Como é que isso vai contribuir para o meu bem? Pastor, fui assaltado. Como é que isso vai contribuir para o meu bem? Pastor, o sócio me deu uma volta. Como é que isso vai contribuir para o meu bem? Eu não tenho uma resposta. Mas se a palavra de Deus está dizendo, é porque tudo tem um tempo de aprendizado. Às vezes nós passamos por situações e oportunidades que nós perdemos, e aí ao longo da nossa vida a gente fala, rapaz, se eu tivesse feito aquilo naquela hora, naquele tempo, se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito aquele concurso, se eu tivesse feito aquela prova, se eu tivesse aplicado mais naquele investimento, o resultado seria outro. E aí a resposta vem. Se você tivesse feito isso lá atrás, você estaria aqui hoje? Porque há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas os seus finais são caminhos de morte. Então, nós estamos aqui como resultado das nossas escolhas do passado. De repente, nós não estamos exatamente no lugar que nós queríamos estar. Porque tomamos caminhos errados, fizemos escolhas erradas no passado, e isso é resultado hoje. Mas a vida é feita de escolhas. Ah, pastor, mas eu não escolhi, não. Escolheu sim. Até porque quando você deixa de escolher alguma coisa, você já escolheu. Você escolheu não escolher, é uma escolha. Quando você decide não tomar uma decisão, você já tomou uma decisão. Então a vida é sempre assim. O que nós vivemos, Deus está no controle. Ele não erra a mão. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ah, pastor, mas eu estou no olho do furacão. Mas Deus quer te ensinar aí. Leia a história do apóstolo Paulo, leia o livro de Atos. O apóstolo Paulo ele tinha um propósito, pregar o evangelho em Roma. E aí você vê a viagem do apóstolo Paulo até Roma.
o barco naufraga, eles ficam à deriva, conseguem chegar numa ilha, quando pensam que está tudo bom, o apóstolo Paulo é picado por uma serpente mortal. Mas eles sabiam o que eles tinham de chegar, eles tinham que ir até Roma pregar o evangelho na capital do maior império da época. Ele não estava preocupado com o trajeto, ele estava preocupado em chegar a Roma. Porque ele sabia que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que Deus te escolheu para fazer, você pode ter alguns problemas no percurso, mas o destino que Deus escolheu para você, que preparou para você, segundo os planos que Ele tem para as nossas vidas, vai acontecer. Então você precisa mirar naquilo que Deus quer de você. O que que Deus nos chamou para fazer? Deus nos chamou para sermos uma bênção. O propósito da vida do crente é ser uma bênção na vida dos outros. O propósito do crente não é comprar carro zero, comprar casa na praia, comprar casa de campo. Isso pode acontecer? Pode, mas o objetivo nosso não é esse. O nosso objetivo aqui na terra, o nosso chamado aqui na terra, é abençoar pessoas. Porque o mesmo chamado que Deus deu para Abraão, Deus deu para mim e para você. O chamado é o mesmo. Eu vou te engrandecer, eu vou te fazer famoso, eu vou te enriquecer, mas com um único objetivo, de que você seja uma bênção. O objetivo é esse, Abraão. Não é você comprar carro zero, não é você comprar moto, não é você comprar iate, não é comprar mansão, não. O objetivo não é esse. É você ser uma bênção na vida das outras pessoas. Então, para isso, Deus nos chamou. Então, o que nós precisamos entender? Que Deus quer de nós, nesse tempo da restauração, é que nós sejamos bênçãos. Canais de bênção para atingir outras pessoas. Porque Deus está no controle de tudo. Não é de parte, é de tudo. Estamos passando por uma pandemia? Sim, mas Deus está no controle. Quando o homem acha que sabe tudo, que tem tudo no controle, Deus vem e mostra que nós não temos nada no controle, que nós não sabemos nada, que temos muito que aprender ainda. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e saber que Deus espera de nós neste ano da restauração é ter entendimento de que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Segunda coisa que nós precisamos entender que Deus espera de nós no ano da restauração. Que nós creiamos que já fomos escolhidos, separados, adotados, aceitos e abençoados. Gente, é muita coisa, gente. Vamos nós aqui. Nós já fomos escolhidos, separados, adotados, aceitos e abençoados. Você quer mais o quê, gente? Só ter sido abençoado já estava bom. Mas você foi aceito diante de Deus. E se tem uma coisa que o ser humano busca, de repente você não sabe uma coisa que você sempre buscou a sua vida inteira, é você ser aceito. Essa é a busca de todo ser humano. Você quer ser aceito. Você quer ser aceito na família, você quer ser aceito no grupo social, você que pensa em ser jogador de futebol, você quer ser aceito num time grande. Você está sempre buscando aceitação. E isso tudo já nos foi dado mediante ao sangue de Cristo derramado na cruz. Tudo isso que o apóstolo fala ali, foi Deus que fez por mim e por você. Então ele fala para nós aí no versículo 29 e 30. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos, ele está falando de quem? De mim e de vocês. Então ele diz lá, porque aqueles que já fomos escolhidos já. Amém? Escolhidos por Deus, Ele também separou. Nós não pertencemos mais a este mundo. Não somos mais deste mundo, nós somos separados. A fim de se tornarem parecidos com o seu Filho, a fim de que nós se tornemos parecidos com Cristo.
Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas repartiu a sua glória com eles. Lembra que eu preguei na semana passada aqui, que Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e foram separados, excluídos da glória de Deus? Foram destituídos da glória de Deus. Agora ele diz o quê? Que nós fomos aceitos novamente nessa glória. Então, querido, olha só. Vamos repetir lá, Guilherme, coloca aí. Escolhidos, separados, adotados, aceitos e abençoados por Deus. 5 coisas. A sua mão está cheia. Do que você precisa mais? Para entender que Deus está no controle da sua vida. Do que você precisa entender para você entender e viver cada dia como é sendo o melhor dia da sua vida. Aí a gente vai olhar para as circunstâncias. Pastor, mas eu tenho uma conta que vence amanhã. Não dá para me viver como escolhido, não. Como separado, como aceito, como abençoado, não. Querido, as contas, elas vão continuar vindo. Mas agora a nossa esperança, ela não pode falhar. A nossa confiança não pode falhar. Eu preciso entender que eu já sou abençoado em Cristo Jesus. Eu não vou ser, não. O processo já foi feito. Deus já nos abençoou. Ele já nos separou. Ele já nos aceitou. Ele está sempre trabalhando na perspectiva de que a obra já está feita. Jesus não vai fazer nada por nós, não, gente. Tem gente que pensa que Jesus vai fazer alguma coisa por nós. Não, ele já fez, já está feito. Na cruz ele diz o que? Está consumado. Já a conta está fechada. Não tem mais nada a ser pago. Nós só precisamos desfrutar e confiar que o melhor de Deus é agora. Não está por vir, não. O melhor de Deus é hoje. O melhor de Deus é nesse tempo presente. Viva isso na sua vida. Então, nós precisamos entender que Deus está a cada dia no controle, nos escolhendo, nos separando, nos adotando, nos aceitando e nos abençoando. Amém? A terceira coisa que nós precisamos entender que Deus espera de nós nesse tempo. Que aceitemos que conosco ninguém pode. Isso aqui não é aquela planta que o pessoal lá do outro lado usa não, gente, tá? Conosco ninguém pode. Não é porque a gente é poderoso que a gente faz, que a gente... Não. É porque em quem nós confiamos, com Ele ninguém pode. É com Ele. Não é comigo, não é com você, não. É com Ele. Olha só o que ele diz aí, no versículo 31. Diante de tudo isso o quê? Aí a pergunta, diante disso tudo o quê? Que ele falou aí nos versículos anteriores, que nós fomos escolhidos, que nós fomos separados, que nós fomos adotados, que nós fomos aceitos, que nós somos abençoados. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se eu sei que tudo isso que eu falei antes já aconteceu comigo, não vai acontecer não, já aconteceu. Aí ele pergunta, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Responde para o seu irmão aí, ninguém. Ninguém. Ninguém pode nos vencer. A Covid pode? Não. O câncer pode? Não. Essas mazelas todas que tem por aí instaladas podem? Não. Nada pode nos deter, nada pode nos vencer. Você pode ficar doente? Pode. Mas isso não vai nos derrotar. Porque a nossa esperança não está na ciência, não está na medicina, a nossa esperança é o Senhor. Então nós precisamos entender e visualizar que a nossa esperança ela excede o entendimento desse tempo. E que esse tempo não pode nos paralisar nem nos deter. Eu não estou forçando um texto, eu não estou falando o que o texto está dizendo, não, é o texto que está dizendo. Eu só estou lendo. Não sou eu que estou dizendo isso não, é o texto. Eu não estou chegando aqui, pegando um texto
e aplicando alguma coisa em cima dele, não. É o texto que está dizendo: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? E aí o texto mesmo responde: ninguém. Não tem ninguém que possa nos vencer, porque Deus está ao nosso lado. Então nós sabemos que Deus luta as nossas guerras, derrota os nossos inimigos. É Ele. É Ele quem vai lutando as nossas guerras, derrotando os nossos inimigos. E o que é que nós precisamos fazer? Glorificar a Deus, exaltar a Deus, celebrarmos a vitória, antes mesmo de chegar no campo de batalha. Isso é um jogo que não tem como perder. É você entrar em campo sabendo que já venceu. É isso que acontece conosco. O inimigo bate, faz, acontece, mas chega no final do jogo, você é o campeão. Não tem outro jeito. Essa é a nossa história de vida. No percurso pode acontecer um montão de coisas, mas no final da partida, quando o juiz apitar, encerrou o jogo, meu irmão, eu já ganhei. Você já ganhou. Você é mais do que vencedor. Então não tem para onde correr, gente. Não tem ninguém que possa contra nós. Não é porque nós podemos, não. É porque Ele já venceu todas as coisas. Amém? Quarta coisa que Deus espera de nós, que nós nos lembremos. Vai buscar na memória. Olha só o que ele diz aí. Esse texto aqui é de uma grandeza estrondosa. Olha só. Versículo 32 até o 34. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio. Deus entregou o próprio Filho por causa de mim e de você. Você acha que você merece? Cai na real, gente. Você acha que você merece? Claro que não, nem eu. O apóstolo Paulo diz que é o mais miserável de todos os homens. Você acha que ele acreditava que ele podia, que Cristo tivesse morrido por ele? Claro que não, gente. Mas ele diz aqui no texto, olha só, Deus que não poupou nem o seu próprio Filho, mas ofereceu por todos. Foi para meia dúzia? Foi para metade? Não, por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará todas essas coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Quem pode nos acusar? Já que no começo do capítulo 8 ele diz o quê? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se não há condenação, imagine a acusação. Doutor Domingos ali é advogado. Se não tem condenação, pode haver acusação, doutor? Não tem como, gente. Não sou eu que estou falando, não, é advogado, gente. Não pode ter. Se não há condenação, não tem como ter acusação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele continua. Quem pode nos acusar? A resposta é ninguém. E ele continua. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Por que nós não somos mais culpados? Porque a culpa recaiu em cima de Cristo na cruz. Ele levou sobre si as nossas acusações. O castigo, ou seja, a condenação que viria sobre nós estava lá no passado sobre ele. Então você vê que a obra de Deus é perfeita em todos os seus propósitos. Não tem nada fora do contexto. É como eu estou dizendo, é o texto que está se explicando. É ele quem está falando. Gente, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui tem mais de 1900 anos. Tem gente que pensa que tem 2000 anos, não tem não, gente. Tem 1900 e uns quebrados aí, 2000 ainda não tem não. Quando a gente chegar lá no ano 55, por aí vai ter 2000 anos. Até hoje não.
E a palavra continua sendo verdade. Não mudou nada. Paulo não escreveu naquele tempo, aí com o passar do tempo as coisas foram sendo modificadas, não. A obra redentora de Cristo continua valendo. Continua sendo a mesma. Tudo que Paulo escreveu continua nos pertencendo. Não por nós, mas porque a obra de Cristo não pode ser derrotada. Ela não pode ser revogada, ela não pode voltar atrás, porque Deus é fiel em todos os seus propósitos. E aí ele continua. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Vamos entender melhor isso aqui. A gente não entrou com nada, não ofereceu nada, não forneceu nada, recebemos o perdão dos pecados, e aí o cara que pagou a conta, que sofreu em nosso lugar, que passou a vergonha, que passou o vexame, ainda pede a nosso favor. Gente, quando eu leio isso aqui, me dá uma sensação de que eu sou um cara querido, desejado, aceito, amado demais, gente. Eu me inflo de saber que esse Deus fez tudo isso por mim. É que de repente você lê no texto e você não tem compreensão do que é isso aqui. De que todo o sacrifício que Cristo fez padecendo na cruz, e ainda assim, ele intercede a nosso favor. Imagina você ajudar um camarada, beneficiar um camarada, fazer tudo por esse camarada, morrer por esse camarada. E esse camarada ainda não aceita nada do que você faz. Taca a pedra na sua cruz, cospe na sua cara, te dá uma volta, vive te desprezando, vive te rejeitando, mas mesmo assim você ainda intercede a favor desse camarada. Gente, é isso que Cristo faz por nós. É isso que Cristo faz por nós o dia todo, todo dia. Quando eu peco, quando você peca, quando nós erramos, quando nós fazemos alguma coisa que não está diante do propósito de Deus. É isso que Cristo faz, ele intercede por nós. Então nós precisamos entender que Deus não é bom conosco porque nós temos alguma coisa para oferecer. É porque Cristo já fez essa obra redentora. Então, nesse ano, nós precisamos entender isso e vivermos diante desse propósito, segundo esta palavra. E aí vamos avançar. Então, lembre-se disso. Deus já te entregou o melhor que Ele tinha. Deus não vai fazer, não. Deus não vai dar, não. Deus já deu. É isso que eu e você precisamos entender. Essa obra já está feita. Quinto ponto. O que Deus espera de nós neste ano da restauração? Que sejamos fiéis à sua palavra. Aí, tudo isso que eu falei até agora que Cristo fez, nós precisamos entender que esta é a verdade. E que esta obra já está feita. Se o Senhor morreu por nós, intercede por nós, se entregou por nós, se oferecendo por nossas vidas, será que tem alguma coisa que Deus não vai fazer por nós? Você acha que Deus não pode dar uma cura? Será que Deus não pode salvar alguém da sua família, alguém da sua casa? Você acha que Deus não pode abrir uma porta de emprego para você? Que é isso, gente? O pior ele já fez. Que como o apóstolo Paulo fala, ele morreu, antes ressuscitou. Ele emenda logo. Para o cara não pensar, ele morreu, já era. Não. Ele morreu, mas ele fala logo ressuscitou. Para você não ter o sentimento de perda. E ficar meio no vácuo, ele já fala logo, ele já complementa. Para não deixar você nem raciocinar direito que você perdeu alguma coisa, não. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E completou essa obra a nosso favor.
Então, ele que falou conosco que nós precisamos entender e sermos fiéis a esta palavra, não a palavra do pastor que está falando aqui com você, não. É essa palavra aqui. É essa Bíblia que de repente está na sua mão. É a essa palavra que Deus se faz fiel. Ele se obriga a cumprir aquilo que ele permitiu que fosse escrito a respeito dele. Então, se ele diz que já nos abençoou com toda sorte de bênção, ele já nos abençoou. Ele se compromete com esta palavra a nosso respeito. Então, aí, no quinto ponto nosso, ele diz que precisamos ser fiel. Fiel por quê? Porque ele é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Esse é um princípio de Deus. Então, quando ele fala que ele já fez, ele já fez. Quando ele fala que ele já nos entregou, ele já nos entregou. Quando ele diz que já nos abençoou, ele já nos abençoou. É que, infelizmente, com o passar dos anos, esse evangelho doido que veio aqui para o Brasil, que chegou e se instalou há mais de 30 anos, ele diz que bênçãos é posses, bênçãos é bens. Isso não é bênçãos não, gente, isso é outra coisa. Bênçãos é você viver em paz, bênçãos é você viver bem, bênçãos é você ter sua família perto de você, vivendo harmonicamente, isso é bênção. Você está com o bolso cheio, mas não fala com o seu irmão, não fala com o seu filho, não fala com o seu pai, não fala com o seu primo, isso não é bênção não, gente. Isso é maldição. Você ganhou muito, mas perdeu o melhor. Porque a maior bênção que o homem pode ter é o quê? São pessoas à sua volta, porque para isso nós fomos chamados, para sermos canais de bênçãos. Se você foi chamado para ser canal de bênção para o outro, se não tiver o outro perto de você, você serve para quê? Para nada. É uma matemática muito simples. Eu fui chamado para abençoar pessoas, mas eu não consigo viver bem com as pessoas, então para qual o propósito? Para que Deus me chamou? Eu preciso pensar. Eu fui chamado para abençoar pessoas, mas eu não gosto de viver com pessoas. Então, para que Deus me chamou? Será que Deus errou? Ou eu que estou errando? A gente precisa se perguntar. Então, eu fui chamado para abençoar pessoas, para ser canal de bênção. E aí, se eu não consigo fazer isso, opa, quem será que está errando? Sou eu ou sou ele? Ou é ele? Aí a gente precisa analisar um pouquinho. E aí vamos ler aí o versículo 35 e 36. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Aí ele coloca algumas respostas. Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Aí ele diz aí no versículo 36, como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigos de mortes o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para... Somos tratados como ovelhas que têm um destino certo, morrer. Então, todos esses flagelos aqui que ele diz no 35 não podem nos afastar do amor de Cristo. A nossa vida já não nos pertence mais. Nós não somos deste mundo, estamos neste mundo. Mas nós somos estrangeiros, somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem. A nossa Jerusalém é a celestial. A nossa terra é uma pátria celestial. Esse tempo que nós passamos aqui é só uma passagem só, gente, é só um caminho. Isso aqui é só um percurso. O nosso lugar de chegada é na eternidade com o Senhor. Então, quantos anos nós vivemos aqui? 20, 30, 40, 50, tem gente com 100 anos. Mas isso, diante da eternidade, é o quê? É uma gota no oceano. Para você ter uma dimensão do que são 100 anos de vida na dimensão da eternidade. O que é uma gota no oceano? Qual a diferença que faz? Nenhuma. Então, viver 100 anos aqui não é nada diante da eternidade. Todos os dias nós somos entregues à morte, mas isso não pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Viva sobre esta palavra, nada pode nos afastar do amor de Deus. Aí ele fala, os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte, nada pode nos afastar do amor de Deus. Então seja fiel a esta palavra. Viva sobre esta palavra. As dificuldades vão vir? Sim. As afrontas vão vir? Sim. As ameaças vão vir? Sim. As enfermidades vão vir? Vão. Mas isso não pode nos afastar do amor de Deus. Porque tudo não passa de aprendizado em nossas vidas. E aí ele continua. O que Deus espera de nós no ano da restauração, ponto 6. Que vivamos pela certeza que Cristo já nos concedeu a vitória. Vamos dizer todos juntos? Que vivamos pela certeza que Cristo já nos concedeu a... Vira para o irmão que está perto de você e diz assim, meu irmão, você já ganhou. O juiz pode roubar, o VAR pode apelar, pode estar todo mundo contra você, mas você já ganhou. Não tem outro placar, gente, não tem outro resultado, não tem como modificar esse resultado, não tem como negociar, não tem como ultrapassar. É certo, lá nos gols do Fantástico vai mostrar, você é o primeiro. Você já ganhou. Pode acontecer qualquer coisa. Você já ganhou. Você não vai ganhar, não. Você está jogando ainda. Você está vivo? Está vivo aí, gente? Todo mundo está respirando aí? Então você está jogando. A partida está acontecendo ainda. Mas nós já temos a convicção, a certeza de que nós já ganhamos. Pastor, o juiz está roubando. Problema dele. Estou nem aí. Ele pode roubar o quanto ele quiser. Não vai modificar o resultado. O resultado vai ser sempre o mesmo. Nós já ganhamos. Olha o que ele diz aí, no versículo 37. Em todas essas coisas, em todas essas situações, quais situações? O sofrimento, a perseguição, a fome, a peste, o flagelo, a Covid, a dengue, a chikungunya, a zika, o câncer. Sobre tudo isso, o que temos lá? A vitória parcial, metade, quase toda, quase chegando lá. A vitória completa. Porque somos bonitinhos. Porque somos inteligentes. Porque temos um bom salário. É por isso? Não. Por meio daquele que quem nos amou foi Cristo. Por meio dele é que nós temos a vitória completa. Por meio dele é que nós já sabemos o resultado do jogo. No final do jogo, nós vamos vencer. Deus garante a vitória. Amém? E para nós terminarmos, aí nós vamos ler todos juntos aí. Coloca o ponto 7 aí, Guilherme. Vamos ler todos juntos lá para nós terminarmos. Coloca o ponto 7 aí para mim, por favor. Ah lá. Vamos ler junto? Deixa eu perguntar lá primeiro. O que Deus espera de nós neste ano da restauração? Vamos lá todos juntos na resposta? Que confiemos que nada, nem ninguém, em qualquer lugar do universo, pode nos afastar do amor. Gente, eu ia botar na terra, mas no universo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz em outro texto, que nem se viu um anjo ou uma criatura de outro planeta falando de outro evangelho para a gente acreditar, não. Então, nada no universo, qualquer criatura criada, pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Aí ele termina aí no versículo 38 e 39.
pois tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Aí ele vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outra autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, não tem ninguém, não tem motivo, mas, aí eu vou botar um mais aqui, só tem uma coisa que pode fazer separação entre nós e Deus. Aí quem responde não é Paulo, quem responde é o profeta Isaías. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o seu Deus. Só o pecado pode nos separar. Mas nenhum agente externo pode nos separar. Porque o pecado não vem de fora, não. O pecado vem de dentro. Nada de fora pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, a não ser aquilo que nós temos dentro. Então, as adversidades desse tempo presente não podem nos afastar do amor de Deus. Depende de mim, depende de você, vivermos a plenitude do amor de Deus em Cristo Jesus. Entendendo que Deus já nos confiou o seu melhor. Aquilo que Deus tinha de mais precioso, de mais valioso, Ele nos concedeu, Ele nos confiou. Ele entregou para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Nós não temos como pagar tão grande amor que nos amou. Então, o que nós precisamos entender é que Deus espera de nós. É que nós vivamos por esta palavra. Como eu falei, não é a minha palavra não, só estou dando pontos aqui dentro do que o apóstolo Paulo já afirmou. Eu não estou criando uma doutrina nova, uma palavra nova, um texto novo. O texto já está escrito há quase 2000 anos. Eu só estou colocando ali os pontos para nós entendermos exatamente o que ele está nos informando. Tudo isso já está feito. Então não somos nós aqui como igreja que vamos fazer essa obra já aconteceu. Então nós precisamos viver todos os dias, sabendo que somos entregues à morte? Sim. Mas que Ele já nos concedeu a vida, e a vida abundante. A vida eterna com Deus. E ninguém, em nenhuma circunstância desse tempo presente, vai nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele te mostrasse exatamente tudo isso que foi falado nesses versículos e te desse dimensão da profundidade da riqueza desse texto, de como você é importante para Deus, de como Deus te amou, de como Deus te desejou, como Deus te deseja nesse tempo, de como Deus quer você neste tempo, de como Deus deseja que a sua vida seja transformada e restaurada nesse ano da restauração. Então começa a orar, Espírito Santo, mostra para mim, que eu possa ver e identificar neste dia, e entender e aceitar esta obra redentora, esta obra que me justificou, que me remiu, que anulou o pecado no meu coração, e que eu não devo mais nada ao nosso inimigo, porque eu tenho uma vida nova, eu tenho uma vida onde eu fui aceito diante de Ti. Os meus pecados foram apagados, eles foram aniquilados, e agora eu posso viver em novidade de vida, com o coração quebrantado diante de Deus, assumindo e aceitando que em todas as dificuldades e adversidades desse tempo presente, em todas elas,
eu sou mais do que vencedor porque Cristo me amou e demonstrou o seu grande amor na cruz, sendo eu ainda pecador. Se Ele fez isso enquanto eu era inimigo de Cristo, inimigo de Deus, o que mais Ele não fará por mim agora? Aleluia, só Deus. Ora ao Senhor, peça que o Espírito Santo te conduza a esta verdade, e que nesse tempo você possa viver, não triunfante na esperança do teu tempo, não na confiança que tudo vai acontecer porque você está bem, não, mas que tudo vai acontecer porque Deus já nos resgatou e nos ressuscitou dos mortos, nos trazendo para a vida e pela vida abundante. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens os Teus caminhos, tem Teus próprios planos. Venho, pois a casa